Gostava de convidar-vos à palavra em Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso 50. Lucas 7. Eu estou certo que vocês se recordam qual foi o texto bíblico que nós pregámos durante os últimos domingos? Será que sim? Eu acho que Mateus 24, 25 não vai desaparecer tão rápido, não é? Lucas capítulo 7. Nós queremos esta manhã colocar o nosso pensamento num texto bíblico que nos revela aquilo que o Senhor pode também fazer no nosso próprio coração. Verso 36 até verso 50. Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. Então uma mulher pecadora que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro cheio de perfume puro. Pôs-se atrás aos pés de Jesus a chorar. Com as lágrimas começou a molhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo: se este homem fosse um profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma pecadora. Então Jesus dirigiu-se assim ao fariseu: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele retorquiu: diz lá, mestre. Jesus prosseguiu: havia 2 homens que deviam dinheiro a outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha possibilidade de pagar a dívida, por isso ele perdoou a ambos. Qual deles ficará com mais amor ao credor? Simão respondeu: eu julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescentou: julgaste muito bem. E apontando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou-me com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou-me perfume nos pés. Digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. A quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os convidados puseram-se a comentar assim: quem será este que até perdoa pecados? Jesus continuou para a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Eu acho que nós podíamos sentar-nos todos e simplesmente ficarmos a meditar neste belo texto que nós lemos. É uma história que possivelmente já aconteceu na vida de todos nós de uma forma diferente. Todos nós já fomos convidados para uma refeição, todos nós já fomos bem recebidos, ou provavelmente alguns de nós achámos que merecíamos ser mais bem recebidos. De alguma forma, este texto encaixa-nos a todos. Não sei se conhecem este livro de John Ortberg, Somos Todos Anormais. Recomendo. Eu pelo menos sou, não sei se vocês são. Deixem-me começar com um texto que ele tem aqui que eu achei muito interessante. É uma espécie de um inquérito de bom comportamento ou normas de bom comportamento. Num jantar formal, quando deves começar a comer o alimento servido como prato principal? É depois do anfitrião ou anfitriã se servir? É depois dele ou ela levantar o garfo? Depois de 3 ou 4 forem servidos? Ou o mais rápido possível com urgência e voracidade? Vocês devem responder também. O que é que deves fazer num jantar formal se ainda estiveres com fome após terminar o prato principal? Pedes para ser servido mais uma vez? Perguntas com voz melancólica: só isto? Ou gritas: olhem para a janela, e pega a comida do prato vizinho quando ele está distraído? Ou então ligas às escondidas para chamar lá a Uber para trazer mais comida?
O que é que tu fazes quando o teu telefone toca na igreja? Desligas rapidamente e apontas com ar de desprezo para a pessoa que está à tua frente? Gritas, aleluia, bem alto para que ele pare de tocar? Ou dás uma oferta maior que do costume? Ou atendes o telefone e gritas, meu filho, e sais a correr da igreja? Se alguém tiver interesse, então somos todos anormais. Aqui este inquérito não é normal, eu acho, não? Ou vocês acharam? Vocês não tiveram coragem de responder, pois não, a nenhuma destas perguntas. Sabem que, por vezes, alguns amigos dizem que não gostam de formalidade, mas gostam de ser bem recebidos com toda a etiqueta. Quando somos convidados para uma refeição, nós gostamos de ser tratados como visitas especiais. E isto é bonito, não é? Eu normalmente não bebo vinho, mas tenho sempre lá um bom vinho para oferecer às pessoas que levo a casa, não é? Sabem que esta história que nós acabámos de ler é contada em todos os evangelhos, curiosamente. Embora se pareça que este texto que Lucas escreve é diferente dos outros evangelistas. Na verdade, por exemplo, Lucas não menciona Lázaro, enquanto os outros evangelhos mencionam Lázaro presente numa refeição semelhante. Eu acho que realmente aqui Lucas está a contar uma história diferente daquela que Marcos e Mateus e João contam. Apesar do nome do anfitrião ser o mesmo, Simão. Mas Simão era um nome muito vulgar naquela altura e, portanto, não é por aí. Ainda por cima, os outros evangelistas identificam Simão como o leproso. E aqui em Lucas ele é chamado o fariseu. Portanto, parece que estamos a falar de dois episódios diferentes. Eu acho que se realmente este episódio fosse o mesmo dos outros evangelhos e fosse Simão o leproso, eu acho que Simão teria recebido Jesus de uma forma diferente. Porque eu acho que a gratidão leva-nos longe. Uma pessoa tendo sido perdoada ter sido curada da sua lepra por Jesus, certamente não ofereceu um jantar assim desta forma, não acham? Não sei se vocês identificam o que é que há de anormal neste jantar ou nesta ceia, mas há aqui muita coisa que realmente faz de nós pessoas anormais. Curiosamente, nós percebemos que há pessoas que muitas vezes, dentro de si próprios, não conseguem transportar para fora os sentimentos que têm. E por isso há pessoas que muitas vezes vivem vidas até muitas vezes carregando pesos e fardos. E uma das coisas que nos torna pessoas azedas é exatamente os fardos que nós carregamos que muitas vezes não precisaríamos carregar. Nós encontramos um episódio aqui de uma mulher que aparece nesta refeição e encontramos a história de um homem chamado Simão. Curiosamente, Simão faz um convite a Jesus que está carregado de indiferença. Simão quer ser simpático, Simão quer, porque Jesus é famoso, ele quer ter Jesus em sua casa, ele quer chamar Jesus para uma refeição, mas a verdade é que ele desconsidera Jesus quando o convida para a sua mesa. Há várias coisas que a etiqueta daquele tempo pedia quando se convidava uma pessoa à casa. E, mais do que isso, Jesus era um mestre. Nós sabemos que os fariseus tinham uma forma de estar na vida que parecia que eram superiores aos outros, consideravam-se uma classe superior aos outros. E nós encontramos o Senhor Jesus até muitas vezes a ter que chamar a atenção dos fariseus pela forma como eles se conduziam. E os irmãos sabem sobre isso. Curiosamente, encontramos outros episódios nas Escrituras em que Jesus está à mesa com outros fariseus. E o que acontece é que sempre que Jesus tem uma refeição em casa de um fariseu, as coisas nunca correm muito bem. Eu convido-vos a ler, por exemplo, o capítulo 11, verso 37, o capítulo 14. Tem vários episódios que contam histórias de Jesus ter estado à mesa com os fariseus. Aliás, num deles até parece que as coisas ficaram um bocado azedas, como a gente diz no nosso tempo. Porque a certa altura, Jesus sentou-se à mesa sem lavar as mãos. Nós não sabemos bem porquê. Provavelmente não tinha água para isso. E o fariseu que o tinha convidado criticou por ele não lavar as mãos. E Jesus aproveita e
explica realmente o verdadeiro caráter dos fariseus. E estava lá na refeição também uns outros doutores da lei, que a certa altura levantaram-se para Jesus e disseram: ó Senhor Jesus, tu com essas palavras estás a ofender-nos a nós também. E Jesus levou-os pela cortina e chamou-lhes a atenção também a eles. Realmente, conviver à mesa com pessoas que não estão bem intencionadas, conviver à mesa com pessoas que na verdade acham que são superiores aos outros, é muito complicado. Às vezes a refeição não corre bem. Se é verdade que a mesa é um lugar fantástico, é verdade também que a mesa é um lugar onde as pessoas podem de facto fazer com que a refeição não saiba bem. E o tratamento que Jesus deu a Jesus, que Simão deu a Jesus, de facto ele não correspondia com aquilo que era a responsabilidade do anfitrião. Muita coisa falhou. Qualquer judeu que fosse bem instruído, não era preciso ser muito bem instruído, mas sabia que as práticas de hospitalidade passavam por realmente muita coisa que era preciso ser feito. Quando a pessoa convida alguém a casa, sabe que há responsabilidades que a pessoa tem. E então na cultura judaica isto era sério, porque a hospitalidade era uma coisa séria também. Aliás, uma das coisas que eu tenho desafiado muitas vezes os crentes a fazer é que se convidem uns aos outros. Eu acho que nós vivemos vidas cada vez mais isoladas. Esta coisa da pandemia tem travado muito daquilo que é o nosso hábito de ter sempre pessoas em casa. Aqui tem sido mais difícil em Braga, mas nas igrejas anteriores onde estávamos, normalmente uma vez por mês convidámos uma família à igreja. Alguns são capazes de estar a pensar: mas pastor, ainda não fui à sua casa. Não, pode ser que um dia vás, há de lá chegar. Convidar os outros à mesa, ao lugar de intimidade connosco, é uma coisa importante. Não para fazer aquilo que normalmente se faz ao domingo depois do culto. Eu acho que a refeição pior que um cristão tem é ao domingo ao almoço. Sabem porquê? Porque às vezes nós reproduzimos para o almoço, que devia ser um almoço bonito, reproduzimos às vezes as críticas, a forma porque é que o sermão não correu bem, não gostei de ouvir o pastor, a música não esteve boa, o som estava estragado. Cuidado com as refeições ao domingo. Elas podem ser as piores refeições da semana do ponto de vista espiritual. Está bem? É só uma nota, não levem muito a sério aquilo que eu estou a dizer. Ao contrário do que fez Simão, havia determinadas regras que deviam ser obedecidas. Por exemplo, Simão não deu água a Jesus para ele lavar os seus pés. Lavar os pés era uma obrigação e era uma necessidade antes das refeições. Na verdade, o que acontece é que as pessoas não circulavam com os pés cobertos como nós. E estradas empoeiradas, era natural, necessário mesmo que os pés fossem lavados. E se o convidado fosse uma pessoa importante, era o próprio anfitrião que devia de lavar os pés. Mas ele era arrogante e por isso nem sequer água ofereceu ao seu próprio convidado. Também não o cumprimentou. Havia um gesto educado de saudar a pessoa quando chegava, como nós fazemos ainda hoje, não é? E se fosse do mesmo nível social, sabem o que ele tinha que fazer? Era beijá-lo na face. Era assim que acontecia naquela altura. Também não lhe deu nem sequer aquele unguento que era normal dar-se, que era feito de azeite de oliva para ungir a cabeça, até mesmo para ajudar a desidratar a pele por causa da caminhada com o sol exposto na sua pele. Jesus não recebeu qualquer tipo de tratamento, nem muito menos um tratamento especial. E esta história, na verdade, mostra que Jesus foi efetivamente desconsiderado nesta refeição. Jesus, curiosamente, aceita todo aquele momento sem qualquer hesitação, sem protestar. Nós, quando vamos ao restaurante e pagamos, às vezes as coisas não correm bem e as pessoas protestam. Têm razão. Tive uma pessoa de família que tinha muito esse hábito. Eu punha-me a milhas. Prefiro estragar realmente o dinheiro do que estragar a disposição. Se vamos a um restaurante e as coisas não correm bem, tens um bom remédio, não voltes lá mais. Há tantos restaurantes por aí. Agora ficar ali, exigente, etc. Jesus podia ter feito isso, ainda por cima foi convidado, mas Jesus não protestou. Aliás, havia pessoas que estavam à espera das reações de Jesus.
Eu falei-vos aqui há uns tempos que eu estou a estudar as reações de Jesus. Se Deus me der a graça, até acho que faz falta um livro aí no mercado para falar das reações de Jesus e até dos seus silêncios. Há tanta coisa que Jesus nos ensina com os seus silêncios. Às vezes nós achamos que é com as palavras que resolvemos tudo. Os silêncios são tão importantes. A falta de reação é tão boa. Ela às vezes mostra o verdadeiro caráter do que nós somos. E por isso as pessoas esperavam que Jesus reagisse. Quem estava à mesa sabia que aquilo era uma provocação. Diz o verso 37 que aquela mulher, uma mulher pecadora, há textos que dizem que ela era uma meretriz. Nós não sabemos se era. Na verdade, o que acontece é que se ela fosse realmente uma prostituta, o termo porneia precisava de aparecer lá e não aparece. O que o sentido original quer dizer é que ela era uma mulher desviada, transviada, estava no caminho do erro. É isso que quer dizer a palavra original. Às vezes temos tendência de olhar para as pessoas e pôr-lhes nomes em cima. Já naquele tempo era assim. Mas a este tipo de refeições era possível pessoas de fora entrarem, as pessoas podiam assistir, não participavam na ceia, mas podiam assistir. E o que aparece é que nós vemos uma senhora, uma mulher a aparecer na... E sabem, uma mulher que nós nem sabemos o nome. Mas esta mulher deu uma resposta naquela ceia, uma resposta carregada de gratidão. Quando nós somos pessoas gratas, nós temos sempre uma atitude que ultrapassa o tempo e o espaço, um momento. Nós não sabemos muito porque é que esta mulher entra naquela refeição e tem esta atitude, mas por certo podemos imaginar que talvez ela tenha estado com Jesus na parte da manhã daquele dia e tenha sido completamente transformada. E ela procurou saber onde é que Jesus estava, porque ela queria mostrar a gratidão. A ingratidão é uma coisa que nos desestrutura completamente. Quando nós somos pessoas gratas a Deus, principalmente, e uns aos outros, a gratidão traz estrutura para a nossa vida. As pessoas bem estruturadas são pessoas gratas. As pessoas mal estruturadas são pessoas ingratas. Não conseguem reconhecer aquilo que, na verdade, o bem que vem à sua própria vida. Talvez, certamente, aquela mulher estava num momento rápido a tentar manifestar naquela oportunidade que ela tinha, porque ela soube que afinal Jesus ia estar em casa de Simão e ela procurou de alguma forma mostrar a sua gratidão. Ou talvez ela tenha sido exposta a algum ensinamento do Senhor Jesus que lhe mudou a vida, que lhe transformou o ser. A verdade é que ela deve ter ficado bastante indignada com Simão, porque Simão convidou Jesus e não fez nada para que Jesus se sentisse bem naquela refeição. E aquela mulher, cheia de gratidão, achou que efetivamente ela precisaria de tomar o lugar de Simão e fazer de Jesus o convidado especial. Sabem que sempre que uma resposta é carregada de gratidão, ela descobre um modo intencional de adorar. Nós, quando somos pessoas gratas, sempre encontramos maneira de adorar Jesus de verdade. Ou sempre encontramos maneira de abençoar o outro que está à nossa volta. A gratidão tem um potencial enorme dentro de nós, que às vezes até é capaz de fazer coisas quase impossíveis. As pessoas que são gratas são pessoas que conseguem superar-se a si próprias. Até ficar surpreendidas consigo mesmo na sua capacidade de responder ao outro, responder às necessidades. O versículo 38 apresenta uma das formas mais sublimes de Jesus ser adorado. Nós não encontramos nos Evangelhos outra forma tão impressionante de ver uma mulher a mostrar a sua gratidão como aqui. Sabemos que Jesus foi ungido também. Na última semana ele foi ungido por uma mulher na sua cabeça. Um vaso de alabastro foi derramado sobre a sua cabeça. Mas nunca ninguém fez o que esta mulher fez. O texto é muito específico.
Diz que ela, inclusivamente, estava a chorar enquanto estava a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Enxugou-os com os seus cabelos, beijou os seus pés e perfumou-os. Que lágrimas brotam dos nossos olhos? É a pergunta que o texto me faz. Será que nós derramamos lágrimas pelos erros que nós fazemos ou pela gratidão que se expressa dentro de nós? Não sabemos, mas aquela mulher chorava aos pés de Jesus. Simão não lhe deu água para lavar os pés, ela serviu-se das suas lágrimas para lavar os pés a Jesus. Os pés não foram lavados por Simão, mas estão agora a ser molhados com as lágrimas de alguém que na verdade se expressa daquela maneira. Diz o texto que ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. Houve intencionalidade naquela mulher. Nós sabemos que era costume as mulheres usarem um pequeno vaso, um pequeno frasco, digamos assim, ao seu pescoço com perfume. Sobretudo usavam isto em momentos muito especiais. Ela não foi convidada para a refeição, mas ela tornou aquele momento especial para ela. E aquele frasco de alabastro que estava preso ao seu pescoço, como era hábito, inclusivamente fazia tão parte daquilo que era a indumentária das mulheres, que elas até podiam usar aquilo ao sábado. Que, como sabem, o sábado não se podia fazer quase nada, mas elas tinham permissão de usar aquele perfume. E ali temos uma mulher com uma intencionalidade de ungir Jesus, de mostrar a sua gratidão a Jesus. A mulher está completamente subjugada e prostrada diante da genuína bondade de Jesus. Ela por momentos esquece de quem ela é. Ela esquece das críticas que podiam aparecer à sua volta. Ela esquece do ambiente e concentra-se intimamente naquilo que é a expressão de gratidão para com o Mestre. Ela não se envergonha da sua atitude. Provavelmente envergonha-se da sua vida, mas não da sua atitude. Há algo surpreendente nesta história. Há uma grande diferença na reação de duas pessoas que estão perante Jesus. Simão, além de não ter recebido Jesus como convidado especial, ele também desconsidera Jesus. Ele tira-lhe o estatuto de profeta, pois achava que Jesus deveria saber quem era aquela mulher que estava à sua frente. Porque toda a gente conhecia a mulher. Não sabemos bem porquê. Uma coisa nós sabemos. Ela devia ser uma senhora com posses. Devia ser uma senhora, com certeza, com algum estatuto social. Mas Simão olhava para ela e via-a como se fosse lixo. Sabem, às vezes eu lembro-me que nós podemos estar de pé e sermos mais necessitados que aqueles que estão de rastos. Simão estava de pé, mas tinha mais necessidade que aquela mulher que estava de rastos no chão. Há pessoas que às vezes olham para si próprios e consideram-se acima dos outros, mas isso não traduz verdadeiramente a necessidade de cada um. É bom que nós percebamos que a nossa verdadeira humildade está quando nós reconhecemos que somos pessoas carentes, sobretudo diante daquele que pode suprir a nossa própria carência. Tenho algumas perguntas para refletirmos. A tua forma de adorar e de servir a Deus é marcada por intencionalidade, mecanização ou indução? Será que tu tens intencionalidade na forma como serves o teu Deus, a maneira como adoras o Senhor?
Será que tu adoras a Deus de uma forma mecânica? Os domingos vens à casa do Senhor mecanicamente? Ou vens com intencionalidade? O que é que trazes nas tuas mãos? O que é que trazes no teu coração? O que é que trazes na tua mente? O judeu não podia adorar se não tivesse nada nas suas mãos. Nós hoje não precisamos fazer sacrifícios, porque ele já está feito, mas precisamos de continuar a ser intencionais na forma como adoramos a Deus. Ou será que a tua adoração tem que ser induzida? Isto é, tu vens de uma forma passiva, à espera que o culto corra bem, à espera que nada falhe, que alguém consiga induzir-te a adorar a Deus. Como é? Uma pergunta de exame para cada um de nós. Esta mulher fez um ato único porque o seu coração estava cheio de gratidão, e quando a gratidão realmente é grande, há intencionalidade. Nós encontramos forma de sermos as pessoas que vão ao encontro da verdadeira adoração que o nosso Deus merece. Tens tratado Jesus como convidado especial à tua vida? Simão quis ser simpático, mas não foi empático com Jesus. Às vezes nós queremos ser simpáticos com Jesus e não empáticos. E Ele nos pediu que nós fôssemos empáticos com Ele. Ele foi empático connosco. Ele fez o que ninguém mais podia fazer. A pergunta que salta aqui é esta: será que Jesus é uma pessoa, um convidado especial à tua vida? Simão olhava para aquela senhora que estava de rastos e ele de pé. E Simão achava que o pecado estava ali no chão, mas o pecado estava de pé. O pecado estava nos lábios que não beijaram, nos joelhos que não se dobraram, nos olhos que não choraram, nas mãos que não serviram e do perfume que nunca saiu do frasco. Simão ali estava de pé, diante do Mestre, mas não beijou o Mestre como era normal acontecer. Os seus joelhos nunca se dobraram, os seus olhos nunca choraram, as suas mãos nunca serviram e o perfume nunca saiu do frasco. Quem somos nós? Preferimos ser Simão, a pessoa conhecida, o fariseu altivo, ou a mulher desconhecida que serve a Deus de verdade, que se curva num sentido de adoração profundo, que não sabe o que é vida, mas sabe quem é Jesus. E nós hoje andamos todos à procura de saber o que é vida e não percebemos que o Senhor Jesus já disse que a vida está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andamos todos preocupados em saber a resposta para as coisas, estressados em encontrar aquilo que nós achamos que nos faz falta, enquanto Jesus permanece à espera de ser convidado verdadeiramente e ser o convidado especial para a nossa própria vida. Nós que já em tempos, possivelmente, convidámos Jesus para a vida de cada um de nós, nós que já dissemos: Jesus, eu quero que tu faças parte da minha vida, mas possivelmente Ele não tem sido o convidado especial, nós não choramos as nossas lágrimas para lavar os pés do Mestre, nós nem sequer estamos dispostos a derramar o perfume das nossas vidas para ungir os seus pés. Pode parecer muito teórico, mas todos nós sabemos o que é que estamos a dizer. Pode ser que a mensagem seja muito, muito bonita, esta história seja comovente, mas a verdade é que o perigo pode continuar à nossa volta, dentro de nós, quando nós, absorvidos por completamente com a vida, nos esquecemos que o Mestre é o convidado
especial. Já chorou todos os seus pecados ou ainda deixou alguns para chorar mais tarde? Há pessoas que não conseguem dizer tudo a Jesus. Aquela mulher disse tudo a Jesus através dos seus atos. A sua vida estava marcada de muita coisa. Ela não deixou um único pecado no chão. Ela colocou tudo no Mestre. Ela deixou que a sua vida fosse completamente exposta a Jesus. Lembro-me que há uns anos atrás estava a pregar sobre perdão e fiquei incomodado porque percebi que havia uma irmã nossa que estava a chorar. E quando nós encontramos alguém a chorar, sempre ficamos incomodados, sobretudo quando se está a pregar, isso pode significar muita coisa. E no final do culto eu fui falar com a irmã e perguntei em que é que realmente o sermão tinha incomodado. E ela disse: irmão, eu acabei de entregar a Jesus um pecado de há 28 anos atrás. Há pessoas que carregam fardos e deixam sempre alguma coisa para Jesus resolver depois. Aquela mulher deixou tudo perante o Mestre. Ela usou tudo o que ela tinha para mostrar ao Mestre que ele queria que a sua vida fosse completamente redimida e não ficasse nada ainda por fazer. Tu sentes totalmente perdoado por Jesus? É a pergunta que o texto me levanta. As pessoas que não se sentem perdoadas nunca conseguem ser absolutamente gratas. A falta de perdão e a gratidão chocam entre si dentro de nós. E a outra pergunta é muito importante também. Tem pessoas a quem ainda precisa perdoar? Eu acredito pessoalmente que quando Jesus disse que nós devíamos perdoar os nossos inimigos, Ele estava a manifestar mais amor por nós do que pelo nosso inimigo. Sabem porquê? Porque às vezes o nosso inimigo nem está para aí a sofrer connosco. Nós é que sofremos com ele. Jesus disse que nós devíamos perdoar os nossos inimigos porque Ele sabia que se tu não conseguires perdoar, tu sofres mais que o outro. E nós não nos apercebemos disso. Quando não conseguimos perdoar, nós moemos por dentro, nós ficamos feridos. O perdão é libertador. E esta mulher encontrou esta libertação com os seus joelhos caídos. Simão continuou arrogante, estando de pé. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. C.S. Lewis disse isto e eu concordo com ele. Todos nós precisamos de arrependimento, porque somos pessoas más. Mas aquilo que faz de nós pessoas boas é quando nós conseguimos verdadeiramente arrepender-nos. Nada é em demasia para Jesus. É o que este texto me diz. Jesus merece tudo. Qualquer extravagância que tu faças não é em demasia para Jesus. Os fariseus estavam a apontar esta mulher. Temos outros episódios em que algo parecido aconteceu e alguém perguntou: não era mais fácil vender este dinheiro que correspondia àquele perfume para matar a fome a não sei quantas pessoas? Nós temos que perceber que para Deus não há extravagâncias. Nada é demasiado para Jesus. É um exame que nós devemos fazer. Cada um de nós deve fazer esse exame esta manhã. Estamos a viver dias em que estamos muito preocupados com vacina. Estamos preocupados com cura para isto e para aquilo. E estamos a esquecer-nos de Jesus. Estamos muito centrados em muita coisa e esquecemos o Mestre.
Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos porque és Deus. E ainda bem que nenhum de nós pode tirar ou pôr qualquer coisa à tua pessoa. Ainda bem que tu és um Deus estável, Senhor, que também não te deixas mover pelas coisas que acontecem à tua volta. Ou mesmo pela rebelião do teu povo, a rebelião das nações, dos povos. Senhor, esta manhã nós queremos olhar para dentro de nós próprios e perceber que nível de gratidão existe dentro de nós. Pois nós sabemos, se houver gratidão, há intencionalidade. Nós vamos encontrar formas de manifestar o nosso amor para contigo e para com os outros. E, ó Deus, a oração que fazemos, Senhor, é para que tu nos mostres que mesmo que gastássemos tudo o que temos e o que somos em ti, isso nunca seria em demasia. Faz-nos olhar para dentro de nós próprios e, através da ação do teu Espírito, faz-nos compreender, Senhor, onde é que nós estamos em falta. Pesa-nos na balança, Senhor, e te pedimos que, se formos achados em falta, que tu nos equilibres pelos méritos de Cristo. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Amém.